Amém, irmãos? A paz do Senhor Jesus. Glória a Deus por mais um culto. Louvado seja o nome do Senhor. Vira para o seu irmão e diz assim: que bom que você veio. É muito bom estarmos na casa do Senhor. E eu gostaria de compartilhar com vocês hoje uma palavra no livro de João, no capítulo de número 5, no versículo de número 19. Nosso culto de família hoje, estamos encerrando, o mês da família, mas a família não acaba, amém? Nós permanecemos em família até que o Senhor venha. E João, no capítulo de número 5, no versículo de número 19, diz assim: retomando a palavra, explanou Jesus: em verdade vos asseguro que o Filho nada pode fazer de si mesmo, mas somente pode fazer o que vê o Pai fazer, pois o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Amém, queridos? Aqui Jesus ele estava falando porque ele havia curado um homem no sábado, e os judeus estavam irritados com Jesus, porque Jesus curou alguém no sábado. E não somente isso, ele vai ainda além de curar, ele vai dizer que Deus é o Pai dele, que ele é filho de Deus, e isso irrita os judeus profundamente. Mas, queridos, olha que mensagem que Jesus nos trouxe. Ele está querendo dizer que ele não está fazendo nada dele. Ele quis dizer que ele fez porque ele aprendeu. E ele não aprendeu com qualquer pessoa. Ele aprendeu com o Pai. E é sobre isso que eu quero falar nesta noite. Sobre exemplos e sobre legado também. Como Jesus, ele aprendeu com o Pai, com o Mestre dos Mestres, os nossos filhos também aprendem com a gente. Queridos, não é preciso às vezes falar dentro da nossa casa. Basta a gente fazer, que os nossos filhos vão aprender. Você não precisa ensinar para o seu filho sobre bebida. Basta você beber. Ele vai ver e ele vai aprender. Você não precisa, às vezes, sentar para dar conselho, porque ele vai seguir aquilo que você faz. Porque existe um ditado que fala assim: faça o que eu falo, mas não faça... Não, o quê? Faça o que eu falo, não faça o que eu faço, é isso? Gente, isso não cola. Sabe por quê? Porque o maior exemplo não está naquilo que a gente faz, não está naquilo que a gente fala, está naquilo que a gente faz. A nossa vida, ela é um espelho para os nossos filhos dentro da nossa casa. E isso nos deixa assustado ou isso nos deixa feliz? Quando seu filho olha para o seu modelo de pai ou modelo de mãe, quando ele olha para você, isso te traz alegria? Ou isso te traz uma reflexão que talvez você não está sendo quem você deveria ser dentro da sua casa? Nós somos o modelo que os nossos filhos vão seguir. Se você não amar ao Cristo, seu filho também não vai amar. Se você não tiver prazer em estar na casa do Senhor, ele também não vai ter prazer de estar na casa do Senhor. Natália, você está botando todo o peso em cima de nós, pais? Sim, estou. Sabe por quê? É nossa função. É nossa obrigação ser exemplo. Fazer
com que os nossos filhos, através de nós, vejam Jesus. É nossa parte, não é a parte da igreja. Não é a igreja que vai discipular os nossos filhos. Somos nós que vamos discipular os nossos filhos. A igreja vai alimentá-los com a palavra de Deus. Mas é nós que vamos trazer instrução, ensinamento, somos nós. Cabe a nós, pais, fazermos isso. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande. Muito grande, porque nós temos vivido a nossa vida lotados de funções, cheios de coisas a se fazer. E muitas das vezes nós temos esquecido a nossa prioridade, que é a nossa família, que é a nossa casa. A nossa casa precisa ser a nossa prioridade. Sabe por quê, irmãos? Senão a ideologia do mundo vai entrar dentro da nossa casa. O mundo está cheio de ideologia, cheio de coisas erradas para ensinar os nossos filhos. Cada dia mais coisa. Vem aparecendo coisa assustadora, que vem chegando. Chega pelo celular, chega pelo amigo, chega na escola, chega por várias partes. Sabe? É de todo jeito. A ideologia quer roubar os princípios. Mas se nós fundamentarmos os princípios na palavra de Deus, se nós ali estivermos constantemente perto dos nossos filhos, é provável que eles não vão errar. É muito provável que eles vão alcançar a fé e que eles vão rejeitar as ideologias desse mundo, irmãos. Mas para isso a gente tem que ser firme. A gente não pode ver os nossos filhos vacilarem e não abrir a boca. E achar que é normal. E achar que faz parte. Porque hoje em dia é a modernidade. Hoje em dia pode-se qualquer coisa. Mas não pode não. Para nós que servimos a Deus, não pode não. É não. Quando a palavra de Deus ela fala que tem que ser sim, sim ou não, não. Gente, é sobre isso. Não pode. Seu filho não pode ir em qualquer lugar. Não pode. Não pode ir para qualquer lugar. Você não pode permitir, você não pode deixar. E hoje em dia, né, com tudo que a sociedade cria em torno, né, de adolescentes, crianças, porque o pai quase que não tem direito de fazer nada, né? Se for olhar a sociedade, o pai não pode. Tem que deixar a criança tomar suas decisões, os adolescentes tomar suas decisões por si próprio, porque a sociedade, quando o pai é duro, a sociedade condena, não pode. Mas a Bíblia vai dizer, né? A Bíblia vai até dizer da vara, tá, irmãos? A gente fala pouco sobre isso, né? Mas a Bíblia vai dizer que a gente disciplina os nossos filhos com a vara. E aí eu vejo gente dizer assim, nunca bati no meu filho. Eu falo, que legal, que bom. Mas você nunca bateu no seu filho porque você não teve essa coragem ou porque nunca precisou? Porque se não precisar, glória a Deus, você tem uma educação ali de conversa, de disciplina, seu filho te obedece, que bom, graças a Deus. Seria muito bom se em todas as casas fossem dessa forma. Mas se há necessidade de fazer. Porque a Bíblia vai falar que é para tirar a loucura dos filhos. Olha, que coisa, que palavra. Eu acredito que essa palavra vai dizer que é necessário uma correção para que o seu filho entenda que aquilo que ele está fazendo vai levar ele não para um bom caminho.
Não estou pregando aqui, tá, irmão, para você bater no seu filho, nem para você espancar, não. Mas a Bíblia diz que se for necessário usar a vara, use. E eu não vejo problema nenhum. Melhor a gente usar uma vara e ter um filho que a gente vai entregar para o céu, do que a gente deixar as coisas correr de qualquer forma e a gente ter que ir atrás dos nossos filhos em qualquer canto aí da cidade. Que Deus nos dê graça, nos dê sabedoria, nos dê pulso e nos dê coragem, porque hoje é muito fácil a gente ver as coisas erradas dentro da nossa casa e fingir que não está vendo nada. Porque educar filho dá trabalho. Sim, educar filho dá muito trabalho, eu sinto muito. Se você teve filho, ele vai te dar muito trabalho. E esse papel é seu, da educação do seu filho. Ai, vai me dar um desgaste? Sim, vai te dar um desgaste. Sim, você vai ter que passar por ele. Ah, mas vai chorar. Choro não mata ninguém, né? A medicina explica até que é bom que abre os pulmão. Então não morre. Não morre de chorar. Não morre se ficar de castigo. Não morre por causa do não. Mas vai nos desgastar. Vai. Porque hoje em dia é filho de crente indo para baile. É filho de crente usando qualquer roupa, pelado na rua. Gente, como assim? Aonde estamos nós? Aonde dormindo? Vendo o mundo, o inimigo roubar os nossos filhos e não fazendo nada. A autoridade dentro da nossa casa é nossa. O inimigo não pode roubar, mas você pode deixar. Você pode não querer usar ela, porque você não quer se indispor. E a gente precisa pensar sobre isso. Falar sobre isso. Porque vem uma nova geração aí. E se nós não cuidarmos, não educarmos, o que será dessa nova geração? O que será desses meninos, dessas meninas que estão aí? Meu Deus, o freio dentro da nossa casa, quem controla somos nós. Deus nos deu essa autoridade dentro do nosso lar e às vezes a gente não está usando. Não está usando porque a gente trabalha demais, não tem tempo. Ai, trabalho, estou cansada, não quero ouvir falação, não quero me dispor. Tá bom, vai, faz. Sim, porque é o mais fácil. É sempre o mais fácil. Você falar sim para tudo é o mais fácil. Não vai te doer, né? Você vai estar fazendo à vontade. No início está tudo certo. Mas e depois? Quando a conta chegar, as consequências chegar? Porque chega. Não é porque o seu filho é uma criança ou uma adolescente que não vai chegar a conta. Vai chegar, chega para todo mundo. Chega para todo mundo. O bem ou o mal é uma plantação. E vamos colher. Então, se você tem filho, está aqui nessa noite, em nome de Jesus. Cuide do seu filho. Ame ele, trate ele com muito amor, com muito carinho, mas não deixa os princípios bíblicos sair de dentro da sua casa. Seja enérgico se precisar, seja, mas não aceite perder um filho para o mundo. Não aceite. Uma vez eu falei lá em casa, eu falei, não importa, virei para um dos meus filhos e falei assim, eu vou te parar. De qualquer jeito eu te paro. Não sei o que eu vou ter que fazer, mas eu te paro. Porque estava caminhando para o buraco. E eu falei, eu vou te parar. Eu vou te parar. E essa é a nossa missão, parar eles. Qual é a medida? Não sei. É a medida do problema. É a medida que você vai usar. Da sua energia e da sua decisão que você vai ter que tomar. Para você ter que parar alguém. Porque nós não podemos ver uma pessoa caminhar por buraco e fingir que não está vendo. Isso tem que doer na gente. Isso tem que nos mover para a gente fazer algo. A gente não pode deixar.
A gente não pode deixar, porque de uma coisa pequena ela vira grande. Ela vira muito grande. Eu sei que todas as coisas a gente não pode fazer como os pais. Quem dera pudéssemos, né? Nem tudo a gente vê, nem tudo a gente sabe. Mas aquilo que a gente vê e aquilo que a gente sabe, a gente precisa sim, tomar uma postura. E não permitir que o mundo, com as suas crenças, com as suas ideologias, entre dentro da nossa casa. Não podemos permitir. E grande parte disso vai vir através de nós. Através de nós como exemplo. Assim como Jesus viu no Pai um exemplo a se seguir. Que nossos filhos vejam em nós também um exemplo para seguir. Para que ele olhe para você, pai, e fale assim: eu quero ser como meu pai. Para que ele olhe para nós como mães e fale assim: eu quero ser como a minha mãe. Eu quero ter uma esposa como a minha mãe. A minha mãe é uma mulher de Deus. O meu pai é um homem justo, é um homem certo, é um homem de valor, tem caráter. Meu pai ama minha mãe, respeita minha mãe. Nós somos esse exemplo. É nossa missão dentro de casa ser um exemplo para os nossos filhos. Porque a sociedade está aí para impor muitas coisas, mas não dentro da nossa casa. Nós não vamos aceitar. Nós não podemos permitir que a sociedade é que vai dizer com quem os nossos filhos vão andar, como vão andar, os lugares que vão frequentar. Não, não é a sociedade, não é o mundo. Somos nós. Somos nós que vamos limitar os nossos filhos. Somos nós que vamos educar os nossos filhos. Somos nós. Sabe? Porque nós vamos interferir na vida dos nossos filhos. Como? Deixando um legado. Sabe? Legado é aquilo que nós vamos partir e vai ficar. São todos os nossos ensinamentos. São tudo aquilo que o seu filho vai aprender com você. Você vai deixar um legado no seu filho. Quando o seu filho lembrar de você, o que ele vai lembrar de você? Quando ele estiver longe de você, Camila está com o filho estudando longe, ele vai lembrar dela. Ele vai lembrar do Milton também. O que é que ele vai lembrar? Quais são as lembranças que os filhos vão ter? Qual é o exemplo de conduta, de caráter, de moral? Isso é deixar legado. É inserir dentro do seu filho, na personalidade do seu filho, essas características. É inserir dentro do seu filho o amor de Cristo. Qual é o nível de amor de Cristo que você tem carregado para que o seu filho veja isso em você? Você tem sido um apaixonado por Jesus? Você tem sido uma pessoa incessantemente buscando a presença do seu filho, do Senhor, que o seu filho vai olhar daqui uns anos e vai falar assim: meu Deus, eu lembro do meu pai orando, eu lembro do meu pai lendo, eu lembro que o meu pai não deixava a gente faltar na igreja. Eu lembro que o meu pai fazia questão de nós na casa do Senhor. Isso é legado. Isso é presença. Você pode ter todas as ocupações, você pode ter 2 trabalhos, você pode ter faculdade, você pode ter 1001 coisas para fazer, mas presença, você precisa ter presença dentro da sua casa. Você precisa estar presente dentro de casa. A Bíblia vai dizer
lá em 1 Pedro, no capítulo 2, no versículo 12. Coloca aí, careca. A Bíblia vai dizer assim: mantendo exemplar o vosso procedimento no meio dos gentios, para que, naquilo que falam contra vós outros, como de malfeitores, observando-vos em vossas boas obras, glorifique a Deus no dia da visitação. Aqui, Jesus está falando que nós temos que ser exemplo do lado de fora. Exemplo para aqueles que não conhecem a Cristo, para que eles não tenham nada de ruim, nada de mal para falar de nós. Ou seja, Jesus está falando, você tem que carregar o Evangelho. A sua vida precisa falar do Evangelho. Assim, as pessoas lá fora vão olhar para você, vão ver Jesus em você e não vão ter com que falar mal de você, não vão ter como julgar a sua conduta. Por quê? A sua conduta vai ser de servo de Deus, a sua conduta vai ser de crente. Você vai ser uma pessoa que cumpre seus compromissos. A sua palavra, ela vai ter peso. Você é uma pessoa que vai ser gentil, agradável com as outras pessoas. Está falando do nosso comportamento do lado de fora. Mas e do lado de dentro? Porque às vezes nós somos muito bons do lado de fora. Talvez nós somos amigos excelentes do lado de fora. Companheiros de trabalhos exemplares do lado de fora. Uma pessoa calma, educada, gentil com todos, trata bem a todos, mas às vezes dentro de casa a gente é um cavalo. Desculpa a expressão, um ignorante. Ou uma ignorante. Um grosso. Uma pessoa completamente desequilibrada e descontrolada, que desconta tudo que vive no dia dentro de casa. A pessoa viveu um dia terrível do lado de fora e ela vai chegar em casa, ela vai despejar isso tudo na família dela. Vai brigar com a esposa, vai maltratar os filhos, não vai querer falar com ninguém, não vai querer ouvir ninguém. Em nome de Jesus, que você não seja essa pessoa. Porque, como a gente passou esse mês todo, né, falando do tema aí, aquele que não cuida dos seus é pior do que um infiel. Não adianta ser bom lá fora. Não adianta ser a melhor pessoa do lado de fora. Aqueles que todos vão olhar e vão aplaudir a sua conduta, se dentro de casa você é completamente diferente. Queridos, nós somos o que somos. Eu carrego isso para a minha vida. Nós não somos duas pessoas, nem duas personalidades. Nós, às vezes, fingimos ser alguém que nós não somos. Se você tratar mal a sua casa, a sua família, esse é você. Do lado de fora, você coloca uma capa, uma máscara, para fingir que você é alguém que você não é. Porque nós somos o que somos, é dentro de casa. Porque é dentro de casa que nós somos desafiados todos os dias. Todos os dias. Nós somos desafiados a permanecer crentes, a permanecer firmes. Nós somos desafiados a nos calar quando a gente queria devolver alguma palavra. Nós somos desafiados, quando a situação dentro de casa tem um problema. Nós somos desafiados a confiar no Senhor, mediante uma doença, mediante algum problema externo. Dentro de casa, nós somos desafiados todos os dias.
com os nossos filhos também. No casamento, marido e esposa, desafiado todos os dias a manter o nosso amor, a nossa paixão viva ali todos os dias. Independente da situação fácil ou difícil, nós somos desafiados dentro da nossa casa. Mas o que importa é os de fora ou os de casa? É os de casa. E por que a gente faz tanto lá fora e pouco dentro de casa? Por que temos todo o tempo do mundo para sair, para conversar, para bater papo e tempo nenhum dentro de casa? Porque dentro de casa eu quero só descansar. Dentro de casa, aí não estou afim, quero descansar, meu momento de relaxar, quero ver uma TV, quero ficar em paz. Ainda usamos às vezes esse termo, quero ficar em paz. Como se a nossa família fosse algum peso. Como se a nossa família, ela só trouxesse momentos de tribulação, e não é isso. Em nome de Jesus, não é isso. A nossa família é uma bênção. A nossa casa, ela é uma bênção. Talvez a gente só precisa ajustar as coisas, mas a nossa casa é uma bênção. A nossa família é plano, é projeto de Deus. Mas a gente, todos os dias, a gente tem que lembrar disso para a gente não cair. Não cair nesse engano de que a nossa família é um fardo, porque ela não é um fardo. A nossa família é um presente. Presente de Deus. Queridos, nunca abandone o seu lar. Quem aqui foi criado sem pai ou sem mãe? Só eu, gente? Temos aqui algumas pessoas que, como eu, foi criada. Eu, no meu caso, eu fui criada sem pai. Só quem passou por isso sabe os traumas que vai carregar por conta disso. Deixa marcas, e marcas profundas. Difícil superar, muito difícil superar. Tem certas coisas que passamos na nossa vida e só Jesus que vai curar. Só Jesus que vai nos tratar. Eu tinha muita dificuldade de falar com Deus. Não com Deus Senhor, com Deus grandioso, com Deus poderoso, com Deus de guerra, não. Com Deus Pai. Como falar com Deus Pai? Eu travava na hora, eu não sabia. Não tive pai. Então, não sabia como me comportar. Não sabia como me comportar diante de Deus. E muitas vezes eu só chorei, pedindo a Deus para me ajudar a entender como seria isso. Como seria ser filha de um pai. Porque eu não sabia como era possível isso. Então, homens, não abandone a sua casa. Não deixe o seu lar. Isso vai causar feridas profundas na vida dos seus filhos. A minha geração que veio aí, né, acabou com o dilema do dia a dia. Naquela época a gente não tinha, né, os psicólogos para tratar. A gente acabou encarando a vida e indo, mas não é muito fácil você encarar a vida cheia de traumas e de problemas e seguir em frente. Mas Jesus foi o meu psicólogo. Jesus cuidou de mim, me tratou e eu sou curada. Glória a Deus por isso. Eu falo às vezes sobre isso emocionada, não por mim, porque eu venci. Eu venci o trauma do abandono. Graças a Deus eu venci. Mas pelas crianças que vão ter que passar por essa experiência. Então, pais, não abandone a sua casa. Não abandone os seus filhos. Não saia de casa. Eu não sei o problema que está acontecendo, mas eu sei que Jesus resolve qualquer problema. Eu sei que Jesus tem resposta para tudo. Eu sei que Jesus não há milagre que Ele não possa fazer.
Então não importa se a sua casa está bagunçada, não importa se você está em pé de guerra com a sua esposa, não saia de casa, não abandone o seu lar, não largue a sua família. Não largue a sua família. Em nome de Jesus. Talvez o mais fácil é desistir, porque talvez o problema está muito grande dentro de casa. Talvez você já até tentou resolver e não deu jeito. Mas você está aqui hoje, em Jesus. Jesus dá jeito. Jesus restaura casamento. Jesus traz tudo de novo, da forma que deve ser. Não saia da sua casa. Não abandone o seu lar. Em nome de Jesus. Se você estiver precisando de ajuda, nos procure. Você não vai caminhar sozinho nessa guerra. Nós vamos estar com você, guerreando pela sua casa, pela sua família, em nome de Jesus. Porque esse abandono de quando você sai de casa, ele é terrível, como eu disse, ele deixa muitas marcas. Mas existe um outro abandono. Um dia eu vou falar, não hoje, mas eu vou falar da minha reconciliação com meu pai. Algum dia eu vou dar esse testemunho aqui. Me reconciliei com meu pai, deve ter uns 3 anos. Busquei por isso também, pelo perdão, mas isso daí é para um outro dia. Mas quando a gente serve a esse Deus, e quando a gente entende que Ele é poderoso para fazer coisas inimagináveis, Ele faz. Coisas inimagináveis. Se você está precisando de uma cura, Ele te cura nesta noite. Se você está precisando de restauração, Ele te restaura nesta noite. Se você está precisando do pão vivo que desceu do céu, Ele está aqui, Ele te alimenta nesta noite. Queridos, nós temos tudo em Jesus. Nós só não podemos abandonar. Achar que o mais fácil é desistir. Porque o mundo aí fora fala que o mais fácil é desistir. O mundo aí fora fala que o mais fácil é separar. Se separa hoje por qualquer coisa. Hoje, inclusive, está aí na mídia, todo mundo sabe, um casal famoso está se separando. Aparentemente, sem nenhum motivo, muito grande, mas ninguém separa sem motivo. Ninguém separa à toa. Mas é isso que a gente precisa entender. A gente não pode deixar chegar nesse ponto. Mas se já estar nesse ponto de você pensar, cogitar em abandonar a sua família, isso eu falo para homens e para mulheres. Às vezes a gente fala mais homens que normalmente, são os homens que deixam lá. Mas existem mulheres também que fazem isso também. Mas, queridos, se você está nesse ponto crítico, em nome de Jesus, busca ajuda. Ei, o inimigo não pode levar a sua casa. Você não pode dar a sua casa de bandeja para o inimigo, não. Você tem que lutar com Jesus, e com Jesus você vai vencer. Talvez você não vença sozinho, mas se você tiver o valente dos valentes com você, você vai vencer. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A sua casa tem que ser preciosa para você. A sua casa, ela precisa ser o melhor lugar do mundo para você. Se ela não está sendo o melhor lugar do mundo para você agora, o que você está fazendo com o seu pedacinho do céu? A gente canta esse hino, minha casa será um pedaço do céu. Sim, um pedaço do céu. A nossa casa, ela tem que ser um pedaço do céu. E se ela não tem sido um pedaço do céu, qual é a sua responsabilidade nisso hoje? Avalie aonde está a sua responsabilidade. E mude. Mude o ambiente da sua casa. Ambiente que tinha guerra tem que ter paz. Ambiente que tinha confusão tem que ter calmaria. Ei, ambiente de derrota tem que ter vitória.
Em nome de Jesus. Quem vai buscar por isso é você, mulher, você é homem. Em nome de Jesus. Não se acostume com o ambiente da sua casa de destruição. Em nome de Jesus, você não pode se acostumar. Tem gente que já se acomodou. Ah, é assim mesmo. Não é. Não pode, não deve ser assim. Não, a sua casa é um pedaço do céu. Ela precisa ter a habitação de Jesus dentro da sua casa. A sua casa, ela é um pedaço do céu. Transforme a sua casa em um pedaço do céu com as suas atitudes, com o seu comportamento. É sua responsabilidade manter a sua casa de pé. Você vai manter a sua casa de pé. Você precisa buscar em Deus o entendimento. Você precisa buscar em Deus o que fazer. Você precisa orar e não desistir. Tem gente desistindo por qualquer coisa. Tem gente abandonando por qualquer motivo. Não. Nós não vamos abandonar a nossa casa. Se Deus te deu um parceiro de vida, você vai com ele até o final. Não tá bom do jeito que dá? Você vai buscar para ficar bom. Você vai fazer a sua parte para ter paz dentro da sua casa. Qual é a sua parte nisso? O que você tem feito, queridos, em nome de Jesus? Em nome de Jesus, não abandone a sua casa. E existe um outro abandono, que é aquele abandono que você não sai de casa. Você está em casa, mas é como se você não estivesse. Você abandona afetivamente os seus filhos. Você não cuida mais dos seus filhos. Você esquece dos seus filhos. Você trabalha, e às vezes quando sai do trabalho nem quer ir para casa, quer ficar na rua, fazendo qualquer coisa, menos ir para sua casa. Abandono dentro do lar é quando seus filhos não têm a liberdade de chegar para você para conversar. Eles precisam conversar lá fora, na rua. Porque você não tem tempo para ouvir, você não quer ouvir. Você está de saco cheio, já trabalhou, quer ouvir. Abandono dentro de casa é quando tudo é mais importante do que a sua esposa. A bola é mais importante que a sua esposa. O churrasco é mais importante do que a sua esposa. Os amigos, o trabalho, a igreja, tudo é mais importante. Tomou conta da sua vida, as outras coisas, e você abandonou a sua esposa, abandonou os seus filhos, e de vez em quando você está ali, presente realmente. Mas você está ali por uma formalidade, talvez por conta da religião, talvez por conta da família, mas de fato, você não está ali, porque você preferia estar em outro lugar do que dentro do seu lar, do que dentro da sua casa. Abandono dentro de casa. Será que isso também não vai causar prejuízo e traumas na vida dos seus filhos? O que os seus filhos vão lembrar? De uma mãe e de um pai que nunca tinha tempo para conversar, nunca queria conversar, não saía para nada, o pai sai só sozinho, ou a mãe sai só sozinho,
Não existe a família no espaço de vida dessa pessoa. A pessoa vive para si, cuida de si e não cuida dos dela. Legado, queridos. Legados é aquilo que nós vamos deixar como herança para a vida dos nossos filhos. Porque através de uma família restaurada, de uma família abençoada, de uma família alicerçada, é o que nossos filhos vão crescer. Porque se não for dessa forma, como eles irão crescer? Então, em nome de Jesus, que a presença de Deus, ela possa falar mais ao seu coração sobre esse assunto, sobre o seu lar, sobre como você tem se comportado dentro da sua casa, como você tem tratado a sua esposa dentro do seu lar. Quem somos nós dentro das quatro paredes? O que exala em nós quando estamos em família? Então, em nome de Jesus, eu vou encerrar a minha oportunidade, mas eu queria orar. Queria que você ficasse de pé. Em nome de Jesus. Deus, nós estamos aqui como igreja, Senhor. Pai, tem misericórdia de nós. Senhor, as nossas casas, ó Pai, nós consagramos elas ao Senhor, porque os nossos filhos são teus. Jesus, nos ajuda a não errar. Deus, nos instrui, nos capacita, nos orienta. Deus, nos mostra, Senhor, se estivermos errando. Pai, porque nós não queremos errar, ó Deus. Meu Deus, porque nós queremos construir a nossa família para o Senhor. Deus, em nome de Jesus, o nosso lar, ó Pai, nós entregamos diante do Senhor. O nosso lar é bênção. Os nossos filhos é bênção do Senhor, herança que o Senhor nos deu, para que nós venhamos cuidar, amar, educar, ó Pai. Então nos ajuda, Senhor. Deus, nos mostra, Senhor, o caminho a prosseguir. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, olha por cada família que está neste culto nesta noite, endireita as nossas casas, ó Pai, conforme a Tua palavra, ó Deus. Deus, em nome de Jesus, ó Pai, nós queremos, ó Deus, abençoar, ó Deus, cada família aqui nesta noite, em nome de Jesus, ó Pai. A nossa família não vai viver o abandono, a nossa família não vai viver a rejeição, mas a nossa família será firmada no Senhor, ó Pai. Deus, os nossos filhos serão flechas, ó Pai. Deus, e nós como casais, ó Deus, seremos, ó Deus, casais abençoados, ó Deus, que não vamos desistir. Nós não vamos desistir do nosso casamento, nós não vamos desistir da nossa família. Deus, entra com providência naqueles lares que precisam da Tua intervenção. Pai, em nome de Jesus, ó Pai, intervém, ó Deus, nessa confusão dessa casa, desse lar. Traz calmaria, traz paz, traz entendimento, Jesus. Meu Deus, traz harmonia para dentro do nosso lar. Sim, Jesus, e assim nós entregamos, ó Deus, a nossa vida, os nossos filhos, a nossa casa, o nosso matrimônio. Senhor, colocamos tudo, Senhor, no altar do Senhor, para que o Senhor venha nos dirigir, para que o Senhor venha nos guiar, Jesus, e nos posicionar, em nome de Jesus. Amém.